Boa noite a todos, está no ar o nosso Connect Sport dessa quarta-feira, quartou com muita informação para vocês que nos acompanham do mundo dos esportes. É uma imensa honra e prazer ter a sua companhia no nosso Connect Sport de hoje, como sempre recheado de muita informação para vocês que nos acompanham. Bom, hoje vai ser aquele programa mais ou menos informativo, baseado em muita informação e também algumas análises para vocês, trazendo para vocês no Connect Sport dessa quarta-feira informações sobre o Campeonato Brasileiro Série A. Lembrando que a gente vai falar dos 3 jogos que complementaram a 19ª rodada, que a gente não falou no último Connect Sport. A vitória do Palmeiras diante do Cruzeiro no Allianz Parque por 1-0. Além disso, vamos destacar também o empate entre Bragantino e Vasco da Gama por 1-1. Temos destacar também na Liga Arena a vitória do Atlético Paranaense diante do Cuiabá por 2-0, trazendo a tabela de classificação para vocês. Falando da Copa do Mundo Feminina, porque a final já está definida, será entre Espanha e Inglaterra. A gente vai falar um pouquinho aqui para vocês sobre essas partidas aqui dentro do nosso programa, trazendo informações do mercado da bola, do futebol internacional, o título do Manchester City na Supercopa Europeia e, além disso, trazendo informações para vocês também da Copa do Brasil, onde simultaneamente o nosso Connect Sport São Paulo está vencendo a equipe do Corinthians por 2-0 e vamos abordar um pouco trazendo a prévia das escalações da partida entre Grêmio e Flamengo. Portanto, chega mais porque está no ar o nosso Connect Sport desta quarta-feira. Bom, vamos começar aqui já trazendo informações em primeira mão para vocês da partida entre Palmeiras e Cruzeiro aí, que aconteceu no Allianz Parque, a vitória do Palmeiras por 1-0, ressaltando aí essa partida ao longo tanto do primeiro quanto do segundo tempo. Um destaque aí para a maneira de jogar aí da equipe do Palmeiras. O Palmeiras ainda sem muita efetividade na criação de jogadas no primeiro tempo, só conseguiu finalizar 2 finalizações ao longo do primeiro tempo. Era de se esperar que o Cruzeiro, atuando fora de casa, se resguardasse um pouco, explorasse principalmente os contra-ataques. Porém, no segundo tempo o jogo permaneceu truncado e ao longo da partida aí tivemos aí num contra-ataque, no último lance da partida, falta cobrada por Rafael Veiga e gol de Flaco Lopes. Ainda o Cruzeiro tentou ainda criar algumas alternativas, teve uma chance principal com o atacante Wesley, que ficou cara a cara com Marcelo Lomba e acabou finalizando para fora. Destaque aí para a vitória do Palmeiras, que mesmo não apresentando aquele futebol de agressividade, mas criou um volume de jogo onde conseguiu superar aí a equipe do Cruzeiro e vencer pelo placar de 1-0. Bom, abordando também a partida entre Bragantino e Vasco da Gama por 1-1, destacando essa partida que o Vasco até que fez um bom primeiro tempo, um Vasco da Gama que, por mais que pelo desempenho do Bragantino, principalmente no segundo tempo, é de enaltecer esse empate, principalmente porque a equipe comandada pelo Ramon Dias aos poucos vai ganhando um padrão tático. É claro que ainda o Vasco precisa melhorar em algumas questões táticas, principalmente na defesa, mas é um time que, diferente do que a gente analisava do Maurício Barbieri, aos poucos vai tendo um padrão tático bem definido e conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo com um gol de pênalti aí marcado pelo argentino Verratti, marcando seu segundo gol com a do Vasco da Gama. Ainda no primeiro tempo a equipe do Bragantino conseguiu buscar um empate com o gol do Claudinho e no segundo tempo o Bragantino cresceu muito, teve mais volume de jogo e a questão física acaba pesando. O Vasco da Gama sentiu muito isso do seu desempenho. O Léo Jardim fez grandes defesas e a equipe do Bragantino poderia ter ganhado a partida pelas chances que criou. Porém, o Léo Jardim foi um dos pilares defensivos da equipe do Vasco da Gama, ajudou muito o Vasco a conquistar esse empate e é um empate que, pela situação do Vasco da Gama, vale enaltecer que esse empate é importante para tentar sair dessa zona incômoda da parte da zona do rebaixamento. Por parte da equipe do Bragantino, permanece na 5ª colocação, fez uma boa partida, implementou um grande ritmo de jogo, principalmente no segundo tempo, e poderia ter saído com a vitória. Portanto, no estádio Nabi Abichedi tivemos um empate entre Vasco da Gama e Bragantino por 1-1. E enaltecendo também a partida que aconteceu na Liga Arena, a vitória do Atlético Paranaense diante da equipe do Cuiabá por 2-0, destacando os gols da equipe do Atlético Paranaense, que foram marcados tanto pelo Canóbio e também pelo Zapelli. O destaque dessa partida é que a equipe do Cuiabá acabou perdendo uma série que vinha tendo nas últimas rodadas de invencibilidade. Foi a primeira vitória do Atlético Paranaense desde a desclassificação do clube paranaense na Copa Libertadores para a equipe do Bolívar. Destacando também o árbitro Arthur Gomes, que foi estreante aí no quarto de arbitragem da Série A. Teve algumas marcações equivocadas, principalmente no primeiro tempo. Ele perdeu muito o comando do jogo. Teve uma marcação aí do gol do Arthur Vidal, um gol que, na minha visão, poderia ter sido, não deveria ter sido anulado, eles anularam por questão de um possível toque de mão aí do
do Vidal, lance que na minha visão foi muito polêmico, porém teve esse gol anulado aí por parte da equipe do Arthur Vidal, e o Atlético Paranaense conquista uma vitória importante na Liga Arena, volta a vencer na tabela no Campeonato Brasileiro e quebra essa série invicta da equipe do Cuiabá, que vinha tendo bom desempenho nas últimas rodadas. Produção, visando que os 3 jogos já foram finalizados a 19ª rodada, coloca pra gente a tabela de classificação para o pessoal poder acompanhar melhor como está a tabela do Campeonato Brasileiro. Até o momento, a equipe do Botafogo segue na liderança da competição com 47 pontos, seguido do Palmeiras, que vem na segunda colocação com 34 pontos. O Grêmio vem na terceira colocação com 33 pontos e o Flamengo fecha o G4 aí com 32 pontos. Vale ressaltar que na parte de baixo da tabela temos o Santos na 17ª colocação com 18 pontos, na 18ª colocação temos a equipe do Coritiba com 14 pontos. Na 19ª colocação temos a equipe do Vasco da Gama com 13 pontos. E na última colocação temos o América Mineiro com apenas 10 pontos. E esses foram aí os jogos que complementaram e encerraram aí a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Seguindo no nosso Connect Sport, vamos abordar aqui para vocês a Copa do Mundo Feminina em primeira mão, porque já temos a final definida. Destacando a Espanha, que venceu a Suécia em um jogaço, principalmente gol no último lance da partida, pelo placar de 2-1, e a Austrália, que acabou sendo derrotada para a equipe da Inglaterra pelo placar de 3-1, dando um ênfase aqui principalmente para essa partida entre Espanha e Suécia. A Suécia fez uma boa Copa do Mundo, tem um padrão tático muito bem definido pelo seu técnico. As atletas assimilam bem a sua ideia de jogo e fez uma boa Copa do Mundo até o momento, diante de uma Espanha que na terceira aparição em Copas do Mundo, também uma seleção que tem um bom panorama de jogo, um bom esquema tático bem definido. É um time que gosta de jogar principalmente para frente, tem muita dinâmica do meio de campo para frente, de muito toque de bola, e conseguiu aí uma vitória fundamental nos minutos finais aí, garantindo a sua classificação à final, vencendo a Suécia pelo placar de 2-1. E destacando também as Matildas, a Austrália, que fez uma excelente campanha atuando em sua terra, sendo derrotada para a Inglaterra, que é a atual campeã da Eurocopa feminina, e de certa maneira aí um grande resultado por parte da equipe da Inglaterra, principalmente porque as Matildas, como é conhecida aí a torcida da Austrália, a Austrália fez uma boa campanha. Destaque também para Sam Kerr, a principal atleta australiana, que marcou um golaço, porém a Inglaterra foi mais efetiva nas chances que teve, marcou os 3 gols e garante a sua classificação à próxima fase da Copa do Mundo. Portanto, teremos a final entre Espanha e Inglaterra, e a disputa de terceiro colocado, que será entre a Austrália enfrentando a equipe da Suécia. Bom, trazendo para vocês agora, dentro do nosso Connect Sport, informações do mercado da bola, porque aqui a gente temos notícias em primeira mão para vocês que nos acompanham, do nosso giro de notícias do mercado da bola. E eu vou começar o meu giro de notícias aqui para vocês destacando o Liverpool, que, segundo o jornalista Fabrício Romano, fez uma consulta pelo volante marroquino que atualmente joga pela Fiorentina, Amrabat. Vale destacar que o Amrabat também foi consultado aí por Barcelona, por Atlético de Madrid. Portanto, a Fiorentina faz jogo duro e não quer fazer questão de liberar o atleta marroquino do seu elenco, e o Amrabat agora despertando interesse da equipe do Liverpool. Destacando também que o Botafogo acerta o empréstimo do meio atacante Gustavo Sauer ao Rizespor da Turquia. Destacando também que o Jean-Pierre, ex-Grêmio e Avaí, tinha dado uma pausa na sua carreira por questões particulares, e está de volta, e é o novo reforço da equipe do Vancouver Whipcats da Major League Soccer. Kepa Arrizabalaga, goleiro que pertence ao Chelsea, é emprestado para a equipe do Real Madrid, destacando que o empréstimo do atleta é de uma temporada com opção de compra. O meia Renato Sanches, ex-PSG, é o novo reforço da equipe da Roma da Itália. E seguindo o nosso giro de notícias, vamos falar aqui que, segundo o Diário Sport, Anderson Talisca foi oferecido à equipe do Barcelona. Será que daria jogo essa negociação? Talisca é um dos grandes destaques aí da equipe do Al Nassr até o momento aí da Arábia Saudita. E para encerrar o nosso giro de notícias, vamos falar do time do Anderson Talisca, o próprio Al Nassr, que tem interesse na contratação do defensor Laporte, atualmente, que joga pelo Manchester City. Bom, vamos seguir então, falando propriamente do Manchester City agora para vocês. Um Manchester City que, atuando no estádio Georgios Karaiskakis, na Grécia, ficou no empate no tempo normal diante da equipe do Sevilha por 1-1 e acabou vencendo nas penalidades por 5-4 a Supercopa da UEFA, e que sagra-se campeão inédito. Primeira vez que o Manchester City aí conquista a Supercopa da UEFA, destacando que os gols da equipe por parte do Sevilha foram marcados pelo El Nesiri, e o gol da equipe do Sevilha, da equipe do Manchester City, foi marcado pelo Collar
Palmer. Destacando aí que nessa partida o Manchester City tinha desfalques importantes no seu time titular, o Bernardo Silva e também o De Bruyne. O Sevilha, por sua vez, é um time, o próprio José Melindbar sabe armar bem essa equipe atuando contra times mais fortes. O Sevilha explorou principalmente o contra-ataque, soube recuar as suas linhas defensivas, abriu o placar com o El Nesiri ainda no primeiro tempo. Teve a chance com o próprio El Nesiri de marcar ainda o segundo gol, porém o Ederson fez uma boa defesa. No segundo tempo o Manchester City se expôs mais, adiantou suas linhas, criou mais oportunidades e o Sevilha explorava principalmente o contra-ataque. Porém, aí numa jogada e um cruzamento, a equipe do Manchester City conseguiu marcar o seu gol de empate com Cole Palmer. Ainda tentou criar mais algumas chances para tentar não levar a partida para as penalidades, e o Sevilha, por sua vez, apresentou um futebol mais exordado, soube preservar o empate e levar para as penalidades. E nas penalidades, o atleta aí o Gudi, da equipe do Sevilha, acabou perdendo o pênalti, e com isso o Manchester City sagra-se campeão da Supercopa da UEFA. Bom, vamos falar agora para vocês aqui em primeira mão, trazendo as notícias aqui para vocês da Copa do Brasil, o jogo que se encontra nas semifinais, trazendo para vocês aqui alguns dados estatísticos e o placar para a gente. Produção, coloca aqui para a gente os dados, o placar da partida. Até o momento, o São Paulo vai vencendo a equipe do Corinthians pelo placar de 2-0, gols marcados pelo Wellington Rato aos 13 minutos e o Lucas Moura aos 32. Coloca pra gente os dados estatísticos pra gente, só pra quem tá nos acompanhando ter uma noção. Ressaltando que o São Paulo teve 16 chutes a gol contra 2 da equipe do Corinthians, e a posse de bola é 52% da equipe do São Paulo e 48% da equipe do Corinthians. Coloca pra gente a escalação de ambas as equipes até o momento. Trazendo para vocês aqui a escalação: São Paulo atuou no 4-2-3-1, entra em campo com Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Wellington, Alisson, Pablo Maia, Lucas, Rodrigo Nestor, Wellington Rato e Jonathan Caleri jogando aí no 4-2-3-1. O Corinthians, por sua vez, atuando também no 4-2-3-1, entra em campo com Cássio no gol, Bruno Mendes, Gil, Murilo e Fábio Santos completando o sistema de defesa. Aí temos aí, por parte da equipe do Corinthians, o Moscardo, Renato Augusto e Adson, e o Yuri Alberto na linha de frente. Até o momento, São Paulo vai conquistando a vitória parcial, a partida que se encontra aí no intervalo. O São Paulo vai vencendo e vai garantindo a sua classificação à próxima fase da Copa do Brasil, vencendo o Corinthians no Morumbi até o momento por 2-0. E coloca pra gente agora, vamos falar um pouco da equipe do Flamengo, que entra em campo diante da equipe do Grêmio. O Grêmio fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, tá aí na terceira colocação, e por o Flamengo que vem num momento de bastante oscilação. A equipe ainda não tem uma sintonia tática entre Jorge Sampaoli e os seus atletas. Tivemos também uma briga na preparação dessa partida, onde o Varela acabou sendo agredido pelo Gerson, então o clima no Flamengo não está nada bom, mas o Flamengo tem a vantagem, porque venceu a primeira partida pelo placar de 2-0, e agora atuando aí no estádio do Maracanã, pode perder até por um gol de diferença, que garante sua classificação à próxima fase. O Grêmio precisa de 2 gols para levar a disputa por pênaltis e 3 gols para garantir a sua classificação de forma direta à final da Copa do Brasil. Coloca pra gente, produção, a provável escalação de ambas as equipes. A provável escalação do Flamengo pode atuar com Matheus Cunha no gol, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia ou Gerson no meio de campo, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Essa é a provável escalação da equipe do Flamengo. E o Grêmio também deve entrar em campo com Gabriel Grando no gol, João Pedro, Rodrigo Eli, Bruno Alves e Reinaldo, Vila Sante, Carvalho e Bitelo, Ferreirinha, Cristaldo e Luiz Soares. É a provável escalação da equipe do Grêmio enfrentando a equipe do Flamengo. Bom, estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa quarta-feira. Hoje um programa mais informativo para vocês que nos acompanham no mundo dos esportes. Agradeço imensamente até aqui a sua audiência, a sua interação. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas através do nosso programa. E desejando a todos vocês uma boa noite. Lembrando que sexta-feira estamos de volta com o Connect Sport a partir das 8 horas da noite, trazendo tudo o que aconteceu pela Copa do Brasil, destacando também o Campeonato Brasileiro Série A e B, Mercado da Bola, Copa do Mundo Feminina e muito mais. Fiquem todos com Deus, desejo a todos uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau!